Vamos agora transformar o seu planejamento em ações práticas e executá-lo. Vamos lá. Planejar é o primeiro passo. Isso é importantíssimo a gente fazer. Foi o que você fez até agora. Mas é realmente na execução que a mágica acontece. Porque se a gente planeja e não faz, não adianta nada. Então a gente precisa realmente colocar em prática, colocar a mão na massa, fazer os ajustes que serão necessários, porque sempre a gente vai precisar otimizar alguma coisa, fazer algum ajuste fino, e é isso muito importante a gente ter dentro da nossa rotina. Então a gente planeja, a gente vai executar, e é isso que a gente vai falar agora. Passar para você aqui rapidinho então, os 3 pilares que eu gosto de pensar na execução. O primeiro deles é o início imediato. Então se você planejou, busca fazer o quanto antes, não deixa para depois, não espere o momento perfeito, ele não existe, certo? Então, planejou, vai lá, o quanto antes, coloca em ação. O segundo passo é a consistência, é você aplicar na sua rotina todos os dias. É só com a consistência que a gente vai conseguir chegar na excelência. E o terceiro e mais importante é a disciplina. Comprometa-se com a sua rotina. Eu gosto de pensar que a disciplina é a gente fazer o que a gente precisa fazer mesmo quando a gente não tem vontade. Então é isso. Então seja realizar uma tarefa que a gente não gosta muito, seja acordar mais cedo para poder fazer uma atividade física, por exemplo, seja estudar. Eu sei, às vezes a gente não está realmente afim daquilo, mas quando a gente tem um motivo forte, quando a gente sabe para onde a gente está indo, se a gente tem os olhos nos nossos objetivos, a disciplina que vai fazer a gente chegar lá. Não é a motivação vai ser aquele impulso inicial, aquela faísca inicial, mas é só a disciplina que vai levar a gente para onde a gente quer. Mas é claro que você vai enfrentar desafios na sua rotina. É claro que você vai ter obstáculos. Vou passar agora aqui com você então alguns obstáculos que eu já mapeei e que talvez possa te atrapalhar também e como você pode superá-los. O primeiro deles é a procrastinação. Então identifica as suas desculpas mais comuns que você tem. A procrastinação é aquele negócio, né, da gente deixar para depois o que precisaria fazer agora. Então, caso você tem alguma coisa importante para fazer, você teria tempo para fazer isso, mas a gente acaba sempre deixando ali mais perto do prazo final. Isso acontece com quem tem trabalho de escola, com quem trabalha de faculdade, com quem tem alguma coisa importante para fazer no trabalho também. Então, quando a gente procrastina, a gente deixa tudo para a última hora e aí as coisas talvez não saiam como a gente gostaria, não é mesmo? Uma dica para você lidar com a procrastinação é a técnica dos 5 segundos. Vamos lá, você planejou o seu dia e agora chegou a hora de você executá-lo, executar aquela primeira ação e você, poxa, não quero, né? A coisa acaba não indo. Usa a técnica dos 5 segundos. O que significa isso? É bem simples. 5, 4, 3, 2, 1 e faça. Então respira, faça isso que você vai entrar em ação. Isso vai ajudar muito a você superar essa primeira desculpa da procrastinação. O segundo desafio são as interrupções frequentes. Então, caso seja possível, silencia algumas notificações do seu celular. Vamos supor que você tenha e você não trabalhe com redes sociais, né? Eu sei que tem gente aqui que pode estar me assistindo que trabalhe com redes sociais e aí precisa estar realmente ali online, mas supondo que você tenha uma profissão normal que não seja de rede social, tenta minimizar as suas notificações. Minimiza ali, silencia o seu Instagram, seu Facebook, seu Twitter, seu TikTok, para que não apareça tantas notificações durante o seu dia, porque isso te atrapalha. Tá? Isso é um obstáculo que a gente pode controlar, né? Tá na nossa mão também a gente buscar evitar essas interrupções que vão acontecendo no dia a dia. Caso você tenha também no seu dia algumas interrupções de colegas de trabalho, de ligações, de e-mails, de mensagem, desses aplicativos que a gente tem no mundo corporativo, se possível, bloqueia na sua agenda o tempo para você realizar determinada tarefa. Assim você consegue colocar lá e quem tem acesso à sua organização, por exemplo, consegue ver que você está ocupado, está numa reunião, que você está num compromisso, né? Você aparece ali como um status de sem horário naquele momento. Então, se for possível para você realizar isso, faça. Tá, eu consigo fazer isso no meu dia a dia e eu faço com alguma frequência. Claro, também nos momentos que eu não tenha ali alguma coisa que eu precise parar para fazer alguma coisa no tempo, eu deixo o tempo livre para a pessoa, se ela precisar falar comigo, ela tem ali a disponibilidade de me acessar online no momento que for possível e eu, claro, se for possível, também respondo todo mundo ali na hora. E o terceiro obstáculo que a gente pode ter no nosso dia é a falta de energia. Então a falta de energia, ela pode vir de várias situações. Pode ser uma noite mal dormida, pode ser em relação à alimentação, hidratação,
né, excesso de notificações que a gente tem, excesso de trabalho, essa agenda lotada, isso aí tudo vai causando uma estafa mental. A gente vai ficando realmente com a cabeça muito cheia e isso pode realmente gerar esse cansaço físico, né? A gente acabar não tendo energia. Então, aqui algumas dicas, claro, eu não sou médico, não sou nutricionista, mas algumas dicas que eu acredito que sejam de conhecimento comum e que eu gostaria aqui de reforçar para você. Então, para a gente cuidar melhor da nossa saúde, né, busque se hidratar bem. Então, às vezes, quando a gente quer ficar comendo alguma coisa ali no meio do dia, sabe, aquele belisquinho, aquela bolachinha, aquele pãozinho, essas coisas que fogem ali um pouco da nossa alimentação normal, às vezes pode ser apenas uma falta de hidratação. Então, já gosto de estudar sobre esse assunto, eu também tenho acompanhamento com minha nutricionista, com o médico. O que é ideal? Você tomar de 30 a 50 ml por quilo corporal ao dia. Então, existe aquele papo, né, de que, poxa, a gente tem que tomar 2 litros de água no mínimo por dia. Sim, caso você seja uma pessoa de ali até 70 quilos, né, isso seria o mínimo. 70 quilos vezes 30 ml, 2 litros e 100. Isso é realmente para quem tem essa faixa de peso, não é o meu caso. Né? No meu caso, eu não gosto também de ficar indo lá para o limite máximo, que são 50 ml por quilo corporal. Eu gosto de ficar ali no meio, né? Lembra lá que eu sempre falei do equilíbrio, da flexibilidade? Então eu sempre busco tomar ali pelo menos 3 litros de água por dia. Nossa, Rafael, mas é muita coisa, eu não consigo tomar isso, eu não tenho esse hábito. Eu sei, teve gente que eu já conversei que a pessoa ela toma pouquíssima água e o corpo dela, de alguma maneira, se adapta a isso. Né? Mas o corpo ele vai buscar essa importante hidratação de outros lugares. Né? Não sei exatamente de onde, mas ele vai buscar de algum lugar porque ele precisa disso. E mais importante do que o nosso corpo estar hidratado é o nosso cérebro. O nosso cérebro ele consome muita água. A composição dele é mais de 50%, se eu não me engano, 70% do nosso cérebro é água. Então se você não toma água, você fica distraído, você acaba ficando cansado, você está com baixa hidratação, aí o que pode acontecer? Você pode tomar excesso de café, pode tomar excesso de energéticos, então talvez esteja só faltando água. Então aos poucos, comece a colocar um pouquinho mais de água no seu dia a dia. Isso vai ajudar você a ter mais energia para você conseguir tocar bem o seu dia e claro, o seu corpo vai agradecer. Em relação à alimentação, claro, a gente sabe que a gente tem que fazer, reduzir o que for possível de carboidrato, de gorduras, de frituras, de doces, para que você não gere picos de glicose, picos de dopamina no seu corpo, que isso vai acabar também, no longo prazo, nos viciando e a gente acabar comendo mal com muita frequência, porque o corpo sempre vai estar buscando aquela dose de prazer. Né? Então a gente precisa também maneirar nisso conforme seja possível. Mas muito importante também é o sono. O que é ideal, né, eu imagino, né, falando aqui com grande parte do meu público, somos adultos, então ali acima dos 18 anos, o que é o ideal? Entre 7 a 9 horas de sono. Eu conheço gente também que são bem jovens ali, né, já são adultos jovens, na faixa ali dos seus 20 anos, que dormem poucas horas, dormem 4 horas por noite, no outro dia acorda bem cedo para trabalhar e consegue tocar o dia de alguma forma. Isso é muito bom. Né? Isso é ok que a pessoa consiga performar, mas será que isso é saudável no longo prazo? Será que quando a gente não tem ali nos nossos 20 e poucos aninhos, nosso corpo é outra coisa? Né? Eu que não vou, eu tenho mais de 30 aí, já tenho um tempinho, que eu já tenho mais de 30 anos, uma coisa que eu percebi, que eu falo também quando eu dava mentorias para jovens do ensino médio ali, né, garotos e garotas de 15 a 17 anos, uma coisa é quando a gente tem até 20 anos de idade, nosso corpo aguenta praticamente tudo, né? A gente consegue dormir pouco, a gente acorda bem no outro dia porque o corpo está jovem. A partir dos 25 anos, eu posso falar de experiência própria, né, vai dando uma queda assim bem sensível. E foi bem nessa fase da minha vida que eu cheguei no meu pior peso, que eu cheguei ali a pesar mais de 124 quilos. E o detalhe, nessa época eu tomava mais de 1 litro de refrigerante por dia, eu comia obviamente muito mal, e o detalhe, eu fazia 2 vezes futebol por semana, desculpa. Eu falava, poxa, eu tô bem, não é mesmo? Estou aqui com sobrepeso, mas vou para academia, eu fazia boxe até mesmo numa academia que eu fazia, ia para o futebol 2 vezes na semana com turmas diferentes, estava voando. Só que aí o tempo foi passando, eu tive uma lesão, o corpo não aguentou, né? Eu tive uma quase fratura no meu tornozelo direito, quando eu vi a chapa do raio-x, parecia que era um soufflé, sabe aquele chocolate, aquele aerado? Meu osso estava se desintegrando. Porque eu estava com um excesso de peso, estava com obesidade. Depois dos 30 nem se fala. Né? Então quando a gente e o sono faz parte disso. Né? Então dormia pouco também, o cérebro funciona mal.
Então, pega essas dicas que eu estou dando aqui, até saindo um pouco da nossa... acho que faz a parte, ele está dentro, né, da nossa rotina, né? Isso vai ajudar muito você a ter uma rotina melhor. Tenta dormir de 7 a 9 horas por noite, tenta diminuir o excesso de redes sociais, de luz, né, de telas antes de dormir, se for possível para você. Né? Tenta dormir com uma temperatura agradável, isso vai ajudando. E uma coisa que eu gosto muito de pensar, refletindo toda a jornada que eu tive até então, é que assim, conforme você vai conseguindo colocar bons hábitos ao longo do tempo, isso vai te dando micro vantagens. Você começa a empilhar os hábitos, sabe? Então uma coisa vai puxando a outra. Eu falo mais sobre detalhes de hábitos angulares, lá no meu curso completo Construindo uma Disciplina Implacável. Se você tiver interesse, vou deixar também aqui para você, dentro da sua área de membros, para você adquirir, caso você já não tenha adquirido ele aqui dentro quando você entra no Rotina Blindada, tá? Então você começa, um hábito vai puxando o outro. E no longo prazo, você começa a ter uma vida já no automático, mas que vai te levar para onde você quer. Sua rotina já fica estruturada, você acorda e já toma o seu copão d'água, você começa a comer um pouquinho melhor, isso vai te dando mais performance, que vai te dando mais disposição, você consegue colocar um exercício físico, você consegue colocar estudo, isso fica leve, não é um negócio que fica engessadão, que foi esse meu erro que eu cometi lá no passado, de querer travar toda a minha agenda e não ter flexibilidade. Então quando a gente consegue colocar isso com leveza, isso vai sendo construído, é tijolinho por tijolinho. Então começa nesses 7 dias, mas isso você precisa manter e aplicar para o restante aí dos anos, tá? Porque com certeza vai ser um grande diferencial para você. Quem consegue fazer esse equilíbrio, né, de vida, trabalho, saúde, espiritualidade, família, relacionamentos, né? Imagina uma roda, né, com todos esses pontos, consegue ter um desempenho melhor. A gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Eu também estou nesse caminho. Eu também tenho meus desvios, eu também às vezes exagero na comida, eu também às vezes não consigo dormir o que eu quero, eu também às vezes não consigo fazer o exercício que eu quero, na frequência que eu quero, na qualidade que eu quero, mas a gente vai ajustando. E essa rotina que vai fazer, aí quando a gente executa, a gente consegue melhorar. Planejar é muito bacana, mas quando a gente coloca a mão na massa, que é aí que é onde a mágica acontece. E aí precisa ter a disciplina, a persistência e, claro, olhos sempre lá no futuro para o objetivo que a gente tem para qualquer área da nossa vida. Vamos continuar aqui, quero falar agora como a gente vai transformar essa rotina em hábito. Primeira dica que eu dou, começa pequeno. Não tenta mudar tudo de uma vez ao mesmo tempo. Então escolhe uma pequena área e vai trabalhando nela. A partir do momento que você consiga deixar ela do jeito que você gostaria, ou ali 80%, aí você vai começar a colocar outras atividades para começar a agrupar e fazer esse empilhamento, tá bom? Então, dica 1, comece pequeno. A dica 2 que eu te dou é estabeleça gatilhos. Como assim? Então, vamos supor que você queira dar uma olhadinha ali na sua agenda, se você já planejou ela na noite anterior, no dia seguinte você teve a boa noite de sono, no dia seguinte você quer dar uma olhadinha para ver, só para relembrar. Então, o que seria um gatilho? Uma dica para você. Tomei meu café da manhã, após meu café da manhã eu já reviso a minha agenda. Uma coisa já vai ligando a outra. Isso aí também é um empilhamento de hábitos. Então nós temos o hábito principal, nós temos o pré-hábito e temos o pós-hábito. Tá? Então quando a gente consegue colocar isso dentro de uma corrente, que a gente consegue fazer o nosso dia inteiro que sejam hábitos saudáveis, hábitos bons, hábitos que a gente quer realmente construir para chegar onde a gente quer. Tá? Então, estabelecer gatilhos, uma ação após a outra, vai te ajudar muito a facilitar a você criar o hábito na sua rotina. Terceira dica que eu te dou é reforce com recompensas. Então, você conseguiu realizar uma ação, conseguiu fazer um pomodoro no dia, conseguiu fazer o que você precisava, sabe? Colocou uma meta, um objetivo, colocou as 3 prioridades, fez o que você se comprometeu a fazer, comemore, celebre, fique feliz com você mesmo, com você mesma. Isso é importantíssimo para quê? Para você começar a treinar o seu cérebro com essa dopamina mais cara. É isso que eu gosto de falar. Tem a dopamina barata, que é a rede social, ali que a gente fica vendo Reels, né? Já falei aqui em uma aula anterior. Tem a dopamina barata de comida altamente calórica. E tem a dopamina cara, que é a dopamina do exercício físico, a dopamina da produtividade, a dopamina de chegar no objetivo que a gente quer, a dopamina de buscar cumprir metade da nossa rotina num dia, no outro dia 60%, até chegar 80%, 90%, até mesmo, quem sabe, 100% da sua rotina. Então busque a dopamina cara, tá? Essas pequenas recompensas, se você se comprometer com isso, se você realizar, eu te garanto, as pequenas recompensas vão te dar uma dopamina que você vai querer fazer mais.
você vai querer continuar se desenvolvendo, vai querer continuar na sua rotina para que você possa realmente começar a fortalecer cada vez mais a sua rotina blindada. Dentro aqui na área de membros, aqui embaixo eu deixei um material especialmente preparado para você, que vai ser um material de apoio para essa sua aula. Dentro dele, eu peço que você, se possível, imprimi-lo, tá? Para que você possa fazer o diário da execução. Então, pelos próximos 7 dias consecutivos, coloca lá qual era o seu planejamento e o que você realizou e ali um breve comentário. Tá? Um material que foi cuidadosamente preparado para poder completar essa aula e te ajudar a começar a colocar a execução literalmente na prática. Lembra sempre, a execução é onde a transformação acontece. Não importa se seu dia foi perfeito ou se seu dia foi difícil, o importante é a gente sempre continuar em frente. Revisa sua rotina rotineiramente e faça os ajustes necessários. Muito importante também, seja gentil consigo mesma, consigo mesmo. Tá? Não se exija agora, nesses primeiros dias, que as coisas saiam perfeitas, porque eu já quero te adiantar, talvez elas não saiam. Talvez elas não saiam. Tá? Então o importante é que você permaneça no foco, acredita no processo, tá bom? Acredita no seu planejamento, acredita na execução, acredite na revisão, seja gentil, teve erro, amanhã você conserta, teve um desvio, amanhã você mapeia isso, né? Tenha consciência disso e amanhã você busca realizar de maneira melhor, de maneira diferente. Tá legal? Coloca tudo em prática o que você planejou. A cada passo você estará mais próximo de ter a sua rotina blindada e alcançar resultados extraordinários. Muito obrigado por ter assistido essa aula, baixe o material, faça os exercícios e eu te vejo então na nossa 5ª aula daqui a pouquinho. Até já!